carta do comandante Cícero. Carta aos tripulantes da nave Paideia. Senhores, posto que o comandante desta nave escreva a vossa tripulação a notícia do achamento da carta de Pero Vaz de Caminha ao El-Rei Dom Manuel em um livro de literatura. Não deixará de indagar-lhes sobre o valor literário deste documento. Afinal, a missão é descobrir como pode uma carta ser considerada literatura. Deste porto seguro da ilha de Veracruz, 1º de maio de 1500, Marco Túlio Cícero. Mas afinal, para onde devemos ir? Como iremos descobrir isso? Não está vendo? A pista está bem aqui. Deste porto seguro da ilha de Veracruz, 1º de maio de 1500. É mesmo. É para lá que devemos ir. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda é chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão, nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Carol, escrevo-lhe pela última vez e espero fazer-lhe saber, pela diferença dos termos e do tom desta carta, que finalmente encontra-se em seu poder uma carta literária. Vou, pois, enviar-lhe pelo primeiro portador a indicação de sua missão. Não receie de encontrar uma jovem portuguesa apaixonada. Encarreguei de tudo Soror Mariana Alcoforado. Os cuidados dela ser-me-ão menos suspeitos do que os meus. Ela tomará todas as precauções necessárias, a fim de que eu possa ficar certo de que você recebeu o retrato de uma época. Comandante Marco Túlio Cícero. Que irá ser de mim? E o que queres que eu faça? Como estou longe de quanto havia previsto. Esperava que me escrevesses de todos os lugares e que as tuas cartas fossem muito mais longas. Vieste tu também saber da minha dor? Já não aguento mais tanta tristeza em meu ser. Tenho escrito algumas cartas para o meu amado, relatando-lhe a minha esperança. Mas à medida que escrevo, a esperança dá lugar à incerteza. E por fim, tenho a convicção do meu abandono. Você ainda tem essas cartas? Pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousasse os arcos, e eles os dispuseram. Mas não pôde deles haver nem fala nem entendimento que aproveitasse por o mar quebrar na costa. Esse documento é praticamente uma fotografia. Parece interessante a visão do novo mundo descoberto. Pelo que vejo, o rei vai saber tudo nos mínimos detalhes. Mas uma coisa me intriga. Essa carta é literatura? Como um relato descritivo enviado ao rei se tornou literário? Mas não é só descrição. Ele coloca sua opinião e usa comparações e metáforas que enriquecem a linguagem. Vejamos o que diz esse trecho sobre como viu os índios da terra. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves, ou alimárias montezinhas, as quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que as mansas. Porque os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. Estou emocionado. Que bela descrição dos índios. Ele os compara às aves. E por essa metáfora, podemos entender que os índios viviam livres e possuíam uma beleza que os portugueses não podiam imaginar. Tudo isso, somado ao seu valor histórico incomensurável, faz da carta um verdadeiro documento literário. Um texto impressionante como este, embora tenha sido escrito somente para o rei de Portugal, jamais poderia ficar escondido e esquecido. Parece-me, no entanto, que até o sofrimento de que és a única causa, já vou tendo afeição. Mal te vi e a minha vida foi tua, e chego a ter prazer em sacrificá-la. 1000 vezes ao dia os meus suspiros vão ao teu encontro. Procuram-te por toda a parte.
E em troca de tanto desassossego, só me trazem sinais da minha má fortuna, que cruelmente não me consente qualquer engano e me diz a todo momento: cessa, pobre Mariana, cesse de te mortificar em vão e de procurar um amante que não voltarás a ver, que atravessou mares para te fugir. Nossa, quanta angústia. Eu percebo pela sua escrita o quanto você sofreu. Percebi a mesma tensão nos adornos da igreja. Acho que esse sentimento me invadiu. Meu sentimento e dor parecem não ter fim. Ao mesmo tempo em que encontro conforto no meu coração, me revolto contra essa posição. Insistiram nesses últimos dias para que eu saísse do meu quarto. Mas a lembrança dele é tão viva que me encho de lágrimas e recolho a minha clausura, sem a menor esperança de um dia curar-me de tamanha tristeza. Vá ver os anjos na igreja. Até eles, para mim, têm uma fisionomia triste agora, como um misto de compaixão e desencanto. Mariana tinha razão em relação aos anjos e santos. Eles parecem ter sido feitos para comover, assim como a sua carta, cheia de paixão e sentimentos, conflitos. Uma carta cheia de exageros, tão desesperada. Será que é isso que a torna literária? Preciso pesquisar mais. Prezada Carol, você conseguiu cumprir esta etapa. Ajuste seu transportador para que encontre os outros tripulantes e discutam sobre os registros encontrados. Ansiosamente, comandante Marco Túlio Cícero. Onde vocês estavam? Olha, eu já estive em 1668 com uma jovem portuguesa chamada Mariana Alcoforado. Li algumas cartas que ela escreveu durante o seu período de reclusão para um oficial francês. E como ela era? Reclusão? Estava presa? Não. Ela era freira. Foi obrigada a ir a um convento pela vontade dos pais. Eram cartas? Nós também pesquisamos uma carta. A gente estava em 1500. Lemos a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, descrevendo as terras encontradas. E que descrição! É uma verdadeira crônica de viagem, contendo a descrição da paisagem geográfica e humana, com muito encantamento. Até eu, se fosse rei, não hesitaria em investir neste lugar. É interessante. As cartas que eu li eram apaixonadas, mas ao mesmo tempo cheias de adjetivos, exageros, dúvidas, incertezas. Pareciam refletir o ambiente barroco que acabei descobrindo estar em voga na época. Então elas podem ser consideradas literatura, Daniel? Devemos lembrar que a literatura abarca muitos saberes, geográficos, históricos, antropológicos. Logo acompanha as mudanças de uma época e evidencia o ser humano. Exato. Além disso, elas marcam estilisticamente uma forma de escrita peculiar de determinada época. As cartas de Mariana são do período barroco. E a carta de Pero Vaz de Caminha faz parte da literatura informativa do quinhentismo. Acho que chegamos a uma conclusão. Quem vai escrever a carta e contar para o comandante nossa descoberta? Ouça também ao áudio desta unidade na série Língua Portuguesa.